Muito bem, agora são 12h16 aqui na tela da TVC. A repórter Icla Araújo vai trazer agora as informações de Camboriú. Eu quero saber tudo que está acontecendo em Camboriú. Ela está fazendo sinal que não está me ouvindo. Agora já está me ouvindo? Agora está ouvindo. Boa tarde, Icla. Você não estava me ouvindo, agora você está me ouvindo. Eu quero saber o que está acontecendo em Camboriú. Eu sei que você tem uma informação relacionada a trânsito. Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos. A gente teve um probleminha, mas foi resolvido. Isso mesmo, a gente traz uma informação muito importante para as pessoas, principalmente aqueles que trabalham em oficinas, que são donos de oficinas ou que têm carros em situação de abandono no município de Camboriú. A prefeitura, desde o início do ano, ela já vem fazendo uma ação de limpeza e retirada desses veículos que ficam nas ruas em situação de abandono. Então, agora está sendo intensificado mais ainda essas ações, junto com a Polícia Militar. A Demutran e a Polícia Militar estão fazendo essas ações, as notificações e a identificação desses veículos que ficam nas ruas. São principalmente ali oficinas, né, e também proprietários particulares que deixam os veículos na rua e acabam não fazendo descarte da forma correta desses veículos. Agora está sendo notificado e após notificação, caso não retirado, elas serão retiradas das ruas e levadas ao pátio. E só serão retiradas após o pagamento das multas referentes, né, ali aos dias dentro do pátio e outras situações. Esse trabalho está sendo realizado justamente para evitar essa visualização, né, essa coisa mais suja que acaba trazendo um pouquinho para a cidade. Então, é uma determinação do prefeito que está sendo cumprida. O da Demutran já identificou mais de 130 veículos nas ruas de Camboriú, principalmente ali no Monte Alegre e no Santa Regina. Então, a gente deixa o alerta para esses proprietários de oficinas e também dos veículos que façam a retirada do seu veículo das ruas. É também importante ressaltar que isso é uma questão de saúde pública, já que acaba se tornando um foco para possíveis casos de dengue, né? Então, a gente deixa o recado para as pessoas fazerem essa retirada e se conscientizar em deixar a nossa cidade sempre muito limpa, Saúl. Olha, alerta então para os motoristas que têm seus carros, que largaram, né? Largou ali na frente de casa, não mandou para a oficina, está ali apodrecendo. Inclusive, esses dias passei numa rua, num bairro, não vou citar o nome desse bairro, mas tinha planta dentro do carro. Sabe o que é? Nasceu grama dentro do carro. O motorista precisa ter cuidado, porque afinal de contas, o local, a rua, ela é pública, é de todos. Então, precisa respeitar. E, claro, mais alguma informação de Camboriú? Mesmo, só a gente acaba complementando aqui, então, a situação que você mencionou e falar para a população que ela também pode fazer denúncia dessas ruas, desses casos, né? Que ela encontrar na rua, ela pode fazer essa denúncia junto à prefeitura, no Demutran, identificar, passar o endereço completo, que a prefeitura vai até o local fazer a notificação com o proprietário desse carro ou dessa oficina que acabou deixando a rua ali comprometida, né? Então, a população pode também participar desse momento, fazendo a denúncia e participando em deixar a cidade mais limpa em nossa Camboriú. Muito obrigado, Icla, pela sua participação. Uma boa tarde de terça-feira em Camboriú e vamos seguir alertando essas pessoas para tomarem as suas providências antes que possa vir o pior e possa doer no bolso. Abraço, boa tarde para você. Muito obrigado, Sol. Uma boa tarde para você e um bom almoço para todos em casa. Olha, e o Ney Pioneiros foi entregue à comunidade num dia de muita festa. Vamos conferir como foi. A Prefeitura de Balneário Camboriú entregou na tarde do último sábado o novo núcleo de educação infantil, o Ney Pioneiros, momento que marcou a comunidade escolar que ansiava pela estrutura própria. A unidade ampliada e capacitada para atender mais de 200 alunos, sendo 76 novas vagas. Um trabalho que foi pensado de forma coletiva, uma luta muito forte da comunidade escolar para não deixar apagar a história do Ney Pioneiros. Agradecer à FG Empreendimentos pela sensibilidade e por construir esse espaço que tem muito zelo, carinho, muita responsabilidade em cada cantinho para que as famílias se sintam seguras, para que as crianças se sintam cada vez mais felizes e os servidores possam trabalhar com segurança. Até aqui, a gente foi vivido 21 anos. E nesse período foram muitas lutas, não somente de professores, mas principalmente da comunidade. A comunidade, junto com os professores, fizeram tudo isso aqui acontecer. É um sonho de ter um lugar, um espaço
onde foi pensado para as crianças, para o desenvolvimento das crianças. Onde nós estávamos era uma casa adaptada, um lugar onde a gente tinha que fazer as coisas para poder ter um atendimento de qualidade. E aqui a gente pode fazer o nosso trabalho com segurança, com qualidade, tendo tudo ao nosso redor com qualidade. Com mais de 1.400 metros quadrados de área construída, 10 salas de aula e estrutura completa para atendimentos de criança de 1 a 5 anos. O mobiliário foi adquirido com investimento de 1,5 milhões, com recurso proveniente de estudo de impacto de vizinhança, e aprovado pelo Conselho da cidade, que também fiscalizará e garantirá a transparência do uso dos recursos, com participação da sociedade civil e da comunidade escolar. A sede do NEI foi construída por meio da parceria pública-privada. A unidade, que antes funcionava em um imóvel alugado, pertencia à FG Empreendimentos. Com a solicitação da empresa para o uso do espaço, a solução veio por meio de uma contrapartida. A FG doou um novo terreno à prefeitura e construiu o núcleo, atendendo todos os padrões exigidos pelo Ministério da Educação. Então, a importância desse trabalho é a importância da nossa sustentabilidade como empresa, de garantia que as famílias que trabalhem conosco continuem tendo emprego, trabalho, é realmente pensar em futuro. Sem dúvida nenhuma, isso é um movimento, é uma ação pensando em manter a nossa cidade como ícone do Brasil e ainda mais melhorando, trazendo o futuro das novas gerações alinhadas com essa visão de hoje, que tornaram a cidade nesse patamar. A inauguração contou com a presença de autoridades políticas, representantes do governo municipal, alunos, pais, profissionais que fazem parte da escola do NEI Pioneiros. Olha, a construção do NEI Pioneiros, essa reforma, esse lindo prédio, foi uma parceria entre a Prefeitura e a FG Empreendimentos. A população é quem lucra tendo um prédio novo para que seus filhos possam estudar. Vamos falar agora sobre o Conselho Tutelar de Balneário Camboriú. A Cris Amorim, que é a presidente do Conselho, está aqui para conversar e falar. E primeiramente, dando boa tarde para você, Cris. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vamos lá, então. Vamos falar aqui sobre o nosso Conselho Tutelar. Estamos chegando aí já no mês 7, estamos no mês 7 e tal. Eu queria que você fizesse uma avaliação das ocorrências, dos fatos que aconteceram envolvendo o Conselho Tutelar, que é um órgão muito importante, principalmente para salvaguardar crianças e idosos. E adolescentes. Isso, Saul. Nesse primeiro trimestre, nós tivemos 882 atendimentos. E nesse segundo trimestre, nós tivemos aproximadamente 800 atendimentos também. Demonstra um número bem expressivo aqui no município, que já vem chegando com aproximadamente 170 mil habitantes. Então, a gente tem tido um trabalho exaustivo aí, desde o ano passado, essa atual gestão do Conselho Tutelar, para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes aqui de Balneário Camboriú. Tá. Vocês estão recebendo muitas denúncias? As pessoas ligam muito para vocês lá do Conselho Tutelar? Uma das formas nossas de atendimento, a gente recebe denúncias de maneira presencial, mas também por telefone. Nós temos o sobreaviso 24 horas também, então a gente recebe denúncias de diversos meios. Atualmente, a maior porta de entrada de denúncias do Conselho Tutelar tem sido ainda a educação. Certo. A equipe que está trabalhando com você, essa equipe já está bem entrosada? Porque são 6 meses, 7 meses e tal. Está fluindo? Está indo de encontro exatamente àquilo que a população espera? Há uma expectativa do público com relação a esse trabalho, justamente por gestões que já realizaram antes de vocês. Então, essa gestão iniciou ano passado, E é uma equipe com certeza muito bem entrosada, nós temos uma união bem boa, até porque todos nós 5 temos o mesmo objetivo, que é garantir os direitos, Então, a gente tem sempre se comunicado, discutido situações mais complexas também em colegiado, em conjunto, decidindo situações, O colegiado, de certa forma, nos resguarda bastante em qualquer situação judicial ou cobrança que possa vir a ter da população também. Nossas decisões nunca são de maneira individual, mas sim em conjunto, em colegiado, que a gente chama. É uma equipe com certeza muito bem entrosada, a gente tem tido um trabalho bem exaustivo em conjunto, justamente por amor à causa, Certo. Das ocorrências que aconteceram agora, nesse semestre, nesse primeiro semestre, nesse início de trabalho, qual delas que mais te chamou a atenção? Claro que você não vai dar nomes, Até porque precisa preservar os nomes das vítimas, mas teve alguma ocorrência que te chamou muita atenção?
Eu vou citar, na verdade, assim como no primeiro trimestre, a gente tem tido aí uma continuidade nós atendemos, obviamente, todos os tipos de denúncia, né, que viola o direito de criança e do adolescente, mas acredito que eu vou citar aqui as demandas que a gente mais atende, que, de fato, é em relação ao conflito familiar e à infrequência escolar. Nós temos tido aí dificuldade em orientar os genitores, os responsáveis legais, sobre a necessidade de aprender um pouquinho mais sobre a adolescência, sobre essa fase da infância também, de que o adolescente ele é um sujeito de direitos, a criança é um sujeito de direitos, então eles precisam ser ouvidos, né? Em algumas ocorrências que a gente atende, em algumas situações, eu sou questionada por alguns pais até mesmo, mas você vai dar ouvido para uma criança? Você vai ouvir o meu filho? Sim, essa é a função do Conselho Tutelar. Né? Nós costumamos dizer em colegiado até mesmo que seria maravilhoso, no mundo perfeito, que o Conselho Tutelar não precisasse existir. Mas, infelizmente, precisa, justamente porque tem muitas pessoas que não ouvem as crianças e os adolescentes. E essa é uma das principais funções do Conselho Tutelar, dar ouvidos a quem muitas vezes não é ouvido, a quem muitas vezes não, de fato, tem a sua demanda atendida. Olha, o nosso departamento de jornalismo trouxe algumas informações da semana passada e teve um encontro entre você, a prefeita Juliana Pavan e outras autoridades. Naquele momento, a prefeita assinou um projeto de lei que foi para a Câmara de Vereadores. Esse projeto de lei, ele cria um segundo conselho para Balneário Camboriú. Eu queria que você falasse da importância desse segundo conselho e também do andamento, o trâmite legal agora que esse projeto foi enviado para a Câmara de Vereadores. Muito bem, Saul. Eu fico muito feliz de falar sobre a criação do segundo Conselho Tutelar, até um pouquinho emocionada também, porque é uma luta há mais de 10 anos que as antigas gestões do Conselho Tutelar têm batalhado para que, de fato, né, a gente consiga garantir os direitos aqui em Balneário Camboriú. Isso demonstra um olhar sensível da atual gestão para a área da infância e adolescência. O projeto ele foi assinado na semana passada pela prefeita, né? Teve a presença de outras autoridades ali também, outros conselheiros tutelares. E, inclusive, o projeto foi encaminhado para a Câmara de Vereadores em regime de urgência. Então, a gente tem uma previsão aí, acredito eu, que até final de agosto, né, claro que depende de outros trâmites, outras burocracias, diligências, que a segunda unidade do Conselho Tutelar em Balneário Camboriú já comece os seus trabalhos. Né? E é de crucial importância que inicie o quanto antes os trabalhos, porque, como eu informei antes, só no primeiro trimestre nós tivemos 882 atendimentos, agora no segundo também aproximadamente 800. Ano passado também, na estimativa nossa, né, nas estatísticas que a gente conseguiu pontuar ali, nós tivemos aproximadamente 3.000 atendimentos, então isso demonstra um número muito expressivo de violações de direitos aqui em Balneário, que acontece, né, por familiares, seja pela sociedade, pela própria família, como eu falei, por também até agentes, né? Tem várias formas de violar um direito de criança e adolescente, até mesmo a própria criança e o adolescente. Então, essa segunda unidade do Conselho Tutelar é muito importante aqui para Balneário Camboriú, porque assim a gente vai conseguir fazer um trabalho de forma preventiva também. E também auxiliar o poder público na criação, né, de políticas públicas voltadas para a área da infância e juventude aqui em Balneário Camboriú. Tá. Agora, Cris, o seguinte, uma vez sancionada a lei, vai para a Câmara de Vereadores, lá é aprovado pelos vereadores, volta para o Executivo, a prefeita Juliana Pavan deve sancionar, e aí depois, em quanto tempo é estabelecida essa nova equipe, é colocada essa nova equipe para trabalhar no novo Conselho Tutelar? Então, no projeto de lei consta que a lei tem que entrar em vigor na data da publicação, né? Então, por isso que eu acredito que o projeto sendo discutido e votado, né, em regime de urgência ali na Câmara de Vereadores, acredito eu que até final de agosto, de fato, o segundo conselho passe já a exercer as suas funções no território da região sul. Sim, ficaria localizado exatamente onde? Na região sul. A princípio, acredito eu que será localizado no bairro da Barra, né? No projeto consta que a segunda unidade tem que constar no território da região sul para atender aquela região que, durante todo esse tempo, teve que se deslocar até a região central do município, porque o Conselho Tutelar, durante todos esses anos, ficou localizado na região central, né? Atualmente é na Rua 902. Então, no projeto de lei consta, com base nos dados de atendimento, que essa segunda unidade vai ficar localizada na região sul, atendendo os bairros, né, das praias Agrestes, da região sul, e também municípios Vila Real e Yacht Clube.
Jardim Yacht Clube. Tem uma nova eleição para essa equipe, esses novos conselheiros tutelares, a partir do momento do sancionamento da lei? Não, a proposta é que sejam chamados os suplentes aptos a assumir, né? O processo de escolha do Conselho Tutelar, ele foi realizado na última eleição, então todos os suplentes que estão aptos para assumir de imediato. Então, não vejo alguma discordância ou alguma oposição nesse sentido. No projeto de lei consta que, de fato, serão chamados os suplentes que já estão aptos para assumir. Certo. Ora, Cris, muito obrigado pela sua participação aqui, atualizando as pessoas que estão em casa, atualizando quem está nos assistindo, quem está ligado aqui na TVC Panorama sobre esse assunto tão importante que é justamente a criação de um outro conselho tutelar que deve focar lá na região sul. Muito obrigado pela sua presença, bom trabalho a todos vocês do Conselho Tutelar. Obrigada, agradeço a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre esse tema tão sensível e importante. Tá certo, obrigado. Muito bem, agora 12h32, a gente vai fazer o intervalo. Depois do intervalo, vereadores de Balneário Camboriú fazem um PL para o controle da população de pombos e o TCE arquiva denúncia dos agricultores contra a EMASA.